Olá pessoal, na videoaula de hoje nós vamos estudar as variáveis aleatórias. Tá? Então vou começar dando uma definição, né, do que é uma variável aleatória. Definição. A gente, né, chama, né, de variável aleatória uma função, tá? Vou chamar a função aqui de x, que tem no seu domínio os elementos do espaço amostral, né, e ela tem no seu contradomínio, né, os números reais. Tá? Então, uma função, né, que tem essa característica, né, no seu domínio ela pega elementos do espaço amostral e ela tem no seu contradomínio os números reais, nós chamamos de variável aleatória. Tá? Então, ou seja, né, o que eu estou falando com isso? Vamos supor que nós temos um experimento aleatório, né? Aqui estão o meu espaço amostral, ou seja, tudo que pode acontecer no meu experimento, né? Então, digamos que esse ponto aqui é um possível resultado do meu experimento, eu vou chamar de ômega 1. Esse segundo ponto aqui é um outro resultado que pode sair, que eu vou chamar de ômega 2. Esse aqui é um terceiro que pode sair, etc. Né? Então, e aqui está a reta, que é a reta dos reais, que é um contradomínio da minha variável aleatória. Né? Então, como a variável aleatória é uma função, né, que pega elementos daqui e leva para cá, então esse elemento 1, ele pode, por exemplo, cair aqui. Aqui é um ponto da reta dos reais, né? Então, aqui vai ser o x de ômega 1. Ou seja, é um valor real, né, que está associado a esse resultado do meu experimento aleatório. Né? O outro resultado do meu experimento aleatório pode cair em outro lugar, né, da reta. Pode cair, sei lá. Aqui é o x do ômega 2. Né? E eu posso ter um terceiro resultado aqui, que é levado a outro lugar. Aqui é o x do ômega 3. Então, cada elemento do meu espaço amostral é levado a uma posição da reta, ou seja, é associado a um número real. Tá? E isso é a minha função x, que eu chamo aqui de, que nós definimos, né, como uma variável aleatória. Tá? Quero fazer uma observação sobre notação aqui, rapidamente. A imagem, né, da variável aleatória x, ela tem uma imagem porque ela é uma função. O que é a imagem? Né? O que é a imagem de uma função? São os valores que podem ser assumidos pela variável aleatória x. Tá? Ou seja, é o conjunto, né, de... Está escrevendo. É o conjunto dos valores x, né, tal que o resultado, né, x de ômega, ou seja, esses aqui são os x de ômega, são os valores da reta que podem ser associados aos elementos do espaço amostral, né, através dessa função x. Ou seja, se o x é um valor que pode ser assumido por essa função x de ômega, né, então ele faz parte da imagem. Né? E lembrando que o ômega, né, tem que ser um evento que está no espaço amostral. Certo? Então, esse conjunto de valores aqui, ou seja, que é basicamente, né, os valores que são assumidos pela minha variável aleatória, a gente normalmente denota pela letra maiúscula S e o subscrito x, para dizer que é os valores assumidos pela variável x. Tá? Esse S vem do inglês de space, né, ou seja, o espaço de x, mas é uma notação que ficou assim, comumente utilizada, vocês acham na literatura assim, normalmente, então eu acho que é mais fácil usar, né, o que é já convencional. Né? Tá? Então, toda vez que eu escrever aqui nessa aula esse S maiúsculo e um subscrito, que é da variável aleatória, vocês têm que saber que eu estou me referindo aos valores que podem ser assumidos pela variável aleatória x. Outra notação importante aqui é variáveis aleatórias são denotadas por letras maiúsculas. Tá? Isso também é convenção, não é uma obrigatoriedade, né? Mas é o que normalmente a gente observa na literatura. Tá? E existe uma diferença entre a variável aleatória x, né, e o valor observado de uma variável aleatória. Tá? Quando o experimento não foi executado e a gente não sabe o valor que essa variável assume, a gente se refere a ela como x maiúsculo. A gente ainda não sabe o resultado do experimento. Tá? Ela ainda é uma variável aleatória. E x minúsculo, né, é o valor observado após a execução do experimento. Tá? Ou o valor que nós estamos assumindo, né, querer saber. Tá? Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode querer denotar é qual que é a probabilidade da variável aleatória x assumir um valor x. Tá? Então, olhando assim, o primeiro contato que a gente tem com essa notação pode parecer esquisito, né? Mas o que eu estou dizendo é, qual é a probabilidade, antes de eu saber o que aconteceu, qual é o resultado do experimento, né? Qual que é a probabilidade da minha variável aleatória assuma um determinado valor observado, entendeu? Então, por exemplo, se eu vou jogar uma moeda que tem... Aliás, se eu vou jogar 3 moedas, tá? Então, quantas caras podem sair? Podem sair 0 caras, 1 cara, 2 caras ou 3 caras, né? E eu posso perguntar, dizer, a variável aleatória x é o número de caras, tá? Então, eu posso perguntar assim, qual que é a probabilidade do número de caras, que é a minha variável aleatória, ser 2? Esse 2, né, corresponde ao meu x minúsculo. Ou seja, é o valor que eu quero saber, né? Qual que é a probabilidade da minha variável aleatória assumir esse determinado valor aqui. Né? Tá? Então, a gente tem que quando a gente estuda a probabilidade, a gente tem que fazer essa diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas, significam coisas diferentes. Tá? Então, nos exemplos a seguir, acho que isso vai ficando mais claro, tá? Conforme a gente vai avançando aqui na videoaula.
E variáveis aleatórias, né, elas têm uma classificação que é algo com o qual vocês já estão mais ou menos familiarizados. Tá? Variáveis aleatórias, eu vou agora começar a abreviar por só VA, né, variável de variável aleatória, podem ser classificadas em discretas ou contínuas. E você já tem uma noção do que isso significa, na verdade. Elas são discretas se, né, os valores do conjunto SX, ou seja, os valores que podem ser assumidos pela variável aleatória, né, são enumeráveis. Certo? Ou seja, eu consigo escrever um conjunto onde eu tenho o primeiro valor que é assumido pela variável, depois eu tenho um outro, depois eu tenho um outro. Eu até posso ter infinitos, mas eu consigo escrever um por um, enumerando. Né? E se eu pegar dois valores qualquer, por exemplo, entre o x1 e o x2, não tem nenhum valor que pode ser assumido pela minha variável aleatória x. Ou seja, não tem nenhum valor entre x1 e x2, né, que poderia estar nesse conjunto SX. O que é diferente das variáveis contínuas? É o contrário. Se os valores do conjunto SX não são enumeráveis. Então, por exemplo, se a minha SX, ou seja, os valores que podem ser assumidos pela minha variável aleatória, são todos os reais, isso é uma variável contínua, né? Porque eu não consigo enumerar todos os reais. Porque, por exemplo, mesmo que o meu primeiro valor fosse, digamos, o 0, né? Se eu botar depois o valor 1, né? Entre o 0 e o 1, existem infinitos valores reais. Né? Ou seja, eu não consigo depois do 0 colocar o próximo número. Né? Então esses valores simplesmente não são enumeráveis. Tá? Eu não conseguiria, né, enumerar os reais. Então, por isso que se o SX fossem os números reais, eu estaria lidando com uma variável contínua. Tá? Então, é o mesmo conceito que vocês, na verdade, é bem análogo ao que vocês já conheciam lá de variáveis quantitativas discretas e contínuas. Né? Vocês lembram, né? Nas discretas, eu tinha conjuntos de valores que eram assumidos pela variável e eu conseguia enumerar esses valores, né? E na contínua eu não consigo enumerar. O mesmo continua valendo aqui, tá? É o mesmo conceito. Então vamos dar um exemplo. Tá? Tomemos um experimento aleatório que consiste em lançar 3 vezes consecutivas uma moeda equilibrada. O espaço amostral vai ser representado como? As bolinhas pretas nós vamos chamar de cara e as bolinhas brancas nós vamos chamar de coroa. Tá? Então pode cair cara, 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 pode ser cara, cara, coroa, cara, etc. Dá para listar todas as possibilidades. São 8 no total. Né? Então tem os 8 resultados que podem sair desse experimento aleatório aqui. Certo? Vamos agora propor a variável aleatória número de caras observadas no resultado. Notem que isso é uma variável aleatória porque ela pega elementos do espaço amostral e leva a um número real, certo? Como exemplo, né? Aqui eu tenho 3 caras. Então se sair esse resultado aqui, né? Então, aqui está o meu espaço amostral. Se sair cara, 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 esse é um possível resultado. Né? Então a minha função vai levar esse resultado até um número real, que é o número 3, porque saiu 3 caras, certo? Então eu poderia escrever assim, ó, x de cara, cara, cara é igual a 3, certo? Cara, cara, cara é um dos resultados, um dos eventos elementares do meu espaço amostral, e quando eu aplico a função x, ela devolve o número 3, certo? E eu posso fazer isso para todos os elementos, né, do meu espaço amostral, como eu vou mostrar agora. Tá, então eu tenho aqui agora completo, né? Por exemplo, x de cara, cara, cara é o valor 3. X de cara, coroa, cara é o valor 2. Tá? E assim sucessivamente, né? Porque aqui saíram 2 caras, dá 2, aqui saiu 2 caras também dá 2, e assim por diante, certo? Se a gente fosse definir a imagem, qual que são os valores que podem ser assumidos pela variável aleatória x? Olhando para esse conjunto, né? A gente vê que a variável x pode assumir o valor 0, 1, 2 ou 3, certo? Então daqui a gente vê que a gente consegue enumerar os valores, né? Claramente x é uma variável aleatória discreta. Pensando agora em termos de probabilidade, né? Qual seria, né? Olhando assim para essa variável, eu estou descrevendo a função, certo? Mas uma das coisas que pode me interessar é saber, bom, qual que é a probabilidade da minha variável x assumir o valor, por exemplo, 2, né? Que é do exemplo que eu tinha dado anteriormente, certo? Então, a gente pode construir essas probabilidades, certo? Porque a gente sabe as probabilidades de ocorrer cada um desses eventos aqui, certo? Pela definição clássica de probabilidade, né? Como nós já vemos fazendo nas 3 últimas aulas, né? A gente sabe calcular as probabilidades desse tipo de evento, certo? Então, a gente sabe, né, que cada um desses eventos elementares aqui que eu estou mostrando, né, é uma possibilidade dentre 8 possibilidades, certo? Então, só para deixar bem claro, né,
Por exemplo, a probabilidade de correr cara a cara a cara é 1/2, que é a probabilidade de correr cara no primeiro, vezes 1/2, que é a probabilidade de correr cara no segundo, vezes 1/2, que é a probabilidade de correr cara no terceiro. Né? E isso é 1/8, certo? E se vocês fizerem a conta para todos os outros eventos elementares, vocês vão ver que a probabilidade de cada um deles é 1/8, certo? Então, a gente pode começar a pensar agora em como construir, né, como determinar as probabilidades para a nossa variável aleatória de interesse, que é o número de caras, certo? O x, né, que é a nossa variável de número de caras observadas, né, lembrando que é o x minúsculo, né, o que eu posso observar? Nossa, ficou muito feio. O que eu posso observar, né? O x observado pode ser 0, ou seja, eu posso observar 0 caras, pode ser 1, pode ser 2, ou pode ser 3, certo? E eu posso ver qual que é a probabilidade, né, da minha variável aleatória x assumir algum desses determinados valores, ou melhor dizendo, cada um deles, né? Qual que é a probabilidade, né, da minha variável aleatória assumir o valor 0? Bom, ela só vai assumir o 0 se ocorrer esse evento aqui, concorda? Por quê? Se ocorre esse evento, a minha variável x, a minha variável aleatória x assume o valor 0 e não tem nenhuma outra possibilidade de ela assumir o valor 0. Portanto, a probabilidade do x de ômega, né, ser 0 é 1/8. Então a gente já sabe que aqui, né, é 1/8. Agora, qual que é a probabilidade de ser 1, certo? A nossa variável aleatória assumir o valor 1. Ela vai assumir o valor 1 se acontecer isso daqui, ou se acontecer isso daqui, ou se acontecer isso daqui, certo? Nota que nesses três eventos elementares, o valor assumido pela variável aleatória x é 1, certo? Então, vai ser 1/8 mais 1/8 mais 1/8. Então aqui fica 3/8. A mesma coisa para variável, para o resultado 2, né? 2 pode ocorrer se acontecer isso aqui, ou isso aqui. Tá? Então é 1/8 mais 1/8 mais 1/8. Aqui também é 3/8. E por fim, né, o único que sobrou foi esse resultado aqui, que é o resultado de ocorrer 3 caras. E a probabilidade de ocorrer 3 caras também é 1/8. Então, nós construímos aqui, né, nós determinamos as probabilidades para todos os resultados possíveis, né, que são assumidos pela nossa variável aleatória x. Essa probabilidade aqui, né, a probabilidade do x assumir um determinado valor x, quando a variável aleatória é discreta, ela tem um nome especial, certo? Nós chamamos isso aqui de função massa de probabilidade. A anotação dela, normalmente a gente escreve um pzinho com o subscrito x e aqui o xzinho observado. Então, p com o subscrito x e o xzinho é a mesma coisa que a probabilidade da minha variável aleatória assumir um particular valor x. E notem, né, que aqui a gente determinou todos esses valores. Então aqui, né, está descrita completamente a função massa de probabilidade da nossa variável aleatória x. Vocês podem até escrever de uma outra maneira mais simples, né? Poderiam dizer que a função massa de probabilidade pode ser definida dessa maneira. Ela é 1/8 se x igual a 0 ou x igual a 3. Ela é 3/8 se x igual a 2 ou x igual a 1. E ela é 0 se x não pertence à imagem da nossa variável aleatória x, certo? Ou seja, se x não é nenhum dos valores que podem ser assumidos pela variável aleatória x, a probabilidade, obviamente, é 0. Tá? Uma propriedade que é importante de notar é que se eu somar todas essas probabilidades aqui, né, tem que dar 1. Tá? Então, se eu fizer um somatório para todos os valores que podem ser assumidos pelo x, né, eu somo as suas probabilidades de ocorrer, isso aqui tem que dar 1. Para que uma função massa de probabilidade seja uma função massa de probabilidade, essa propriedade tem que ser respeitada. Tá? Vamos a mais um exemplo, então. Agora o experimento aleatório vai ser um lançamento de 2 dados de 4 faces. Seja x a variável aleatória maior número observado entre os 2 dados lançados. Então eu já escrevi o nosso espaço amostral aqui. Tem o dado 1, que pode assumir os valores, né, 1, 2, 3 e 4, e o dado 2 também pode assumir 1, 2, 3 ou 4. Então, se eu tirar 1 no primeiro e 1 no segundo, o resultado é 1, 1. Se eu tirar 1 no primeiro e 2 no segundo, o resultado é 1, 2. 1, 3, 1, 4 e assim sucessivamente, né? Completei toda a tabela. Tá? Então, qual que é a cardinalidade do nosso espaço amostral? Né? Bom, o espaço amostral são todos os eventos elementares que podem ocorrer, certo? Se a gente contar quantos são aqui no total, nós vamos ver que são 16. E qual que é a probabilidade de ocorrer qualquer um deles em particular? Né? É 1 em 16. A probabilidade de ocorrer qualquer um desses, dentre todos os possíveis, é 1 em 16. Tá? Então, vamos agora tentar construir a nossa função massa de probabilidade para a variável aleatória x, certo? Então, começando, né, determinando quais são os valores que podem ser assumidos pela variável aleatória x, certo? Então, qual que é a imagem, né, da nossa função? Quais são os valores que podem ser assumidos por x, certo? Bom, o menor valor que a gente pode observar nos dados, né, é 1. Então, o menor é 1, certo? Depois é 2, depois é 3 e depois é
4, certo? Então, a nossa função massa de probabilidade, certo? Vai ter como valores que podem ser assumidos, né? Podem ser observados, o 1, o 2, o 3 e o 4. Para calcular a função massa, a gente tem que saber a probabilidade da variável aleatória assumir cada um desses valores, né? E a gente vai fazer isso com base nos resultados dos experimentos, certo? Qual que é a probabilidade de acontecer 1, certo? Vamos, acho que vai nos ajudar, né, se a gente escrever de antemão já, né? Vou escrever aqui do ladinho, em vermelho. Qual que é o maior de cada um? Se sair 1, o maior é 1. Se sair 1, 2, o maior é 2. 1, 3, o maior é 3. 1, 4, o maior é 4. 2, 1 maior é 2. 2, 2 maior é 2. 2, 3 maior é 3. 2, 4 maior é 4. Aí aqui vai ficar 3, 3, 3, 4. E aqui, como no primeiro dado saiu 4, o maior já é 4 garantido. E 4. Ficou feliz 4. Show. Então vamos ver. Para sair 1, né? A única possibilidade de sair 1 no menor dado é se sair 1 nos dois, né? Então a probabilidade de sair 1 desses 16 é 1 em 16. Então a probabilidade do x assumir o valor 1 é 1 em 16. Agora, qual que é a probabilidade de assumir o valor 2? Bom, tem que contar quantas vezes o 2 ocorre aqui, né? Então o 2 ocorre aqui uma vez, 2, 3 e só, né? Notem, né? Se ocorrer 1, 2, dá 2. Se ocorrer 2, 2, dá 2. 2, 1, dá 2. Qualquer número maior do que esse aqui, o maior já passa a ser 3. Então só tem esses 3 eventos elementares, né? Então, a probabilidade é 3 em 16, que é o total. Então vai dar 3 sobre 16. Agora vamos contar o 3, né? Então, vamos ver. Aqui o maior é 3, aqui o maior é 3, aqui o maior é 3 e aqui também o maior é 3. Então vamos contar. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então é 5 ocorrências em 16. E por fim, né, o 4, né? Vai ser aqui todos esses, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então são 7 em 16. Notem que se eu somar isso aqui tudo tem que dar 1, né? Lembra daquela regrinha? Então vamos ver. 1 sobre 16 mais 3 sobre 16 dá 4 sobre 16. 4 sobre 16 mais 5 sobre 16 dá 9 sobre 16. E 9 sobre 16 mais 7 sobre 16 dá 16 sobre 16, que é 1. Então a gente fez a conta certo aqui, né? Notem que a gente pode escrever, né, essa probabilidade como uma fórmula fechada, porque dá para notar um padrão aqui, né? Vai do 1 para o 3, do 3 para o 5, do 5 para o 7, ou seja, vai indo nos ímpares de 2 em 2. Então a minha função massa de probabilidade, né, eu poderia escrever ela assim, ó, é 2x menos 1 dividido por 16. Tá? Vocês podem conferir, né? E óbvio, a gente tem que sempre notar, né, que o x tem que pertencer aos valores do x, né? Vamos ver se essa fórmula deu certo? Vamos ver se o x é 1, né? Vai dar 2 vezes 1, que é 2. 2 menos 1 dá 1. Fica 1 sobre 16. Bateu. Se o x for 2, né? Vai ficar 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 1 dá 3. 3 sobre 16. Também fechou. Se o x for 3, vai dar 6 aqui, menos 1 dá 5. 5 sobre 16, fechou. E se for 4, 4 vezes 2 dá 8. 8 menos 1 dá 7. 7 sobre 16, fechou também. Então, a gente encontrou uma fórmula fechada, né? Nem sempre isso é possível, né? Mas nesse caso foi. Mas a gente conseguiu expressar a nossa função massa de probabilidade numa fórmula fechada. Tá? E aí a gente consegue, né, não só se tiver a fórmula fechada, se tiver a função descrita, valor a valor, né, porque nem sempre é possível, né, a gente escrever, assim, como eu estou fazendo, todos os valores e todas as suas probabilidades. Isso só é possível quando a gente tem poucos valores que podem ser assumidos pela nossa variável aleatória, né. Quando a gente tem muitos valores possíveis, ou até infinitos, né, como muitas vezes ocorre, a gente tem que tentar conseguir expressar essa quantidade numa fórmula fechada, senão a gente vai passar muito trabalho, né. Tá? Então tem um tipo de gráfico, né, que nós chamamos de distribuição da função massa, né, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, nesse eixo aqui vão os valores que podem ser assumidos por x, né? Então, quais são os valores que podem ser assumidos? Pode ser o 1, né? Tentar fazer mais ou menos uma escala aqui, 2, aqui o 3, e pode ser o 4 também, né? Esses são os valores assumidos por x. E aqui nesse eixo, né, nós vamos botar a probabilidade, né, de ocorrer cada um deles. Só que a gente vai colocar assim, né, em forma de barras, tá? Então, a altura da barra vai corresponder à probabilidade, certo? Então, esse 1 aqui é o menorzinho, né? Vamos colocar aqui 1 sobre 16 mais ou menos por aqui, assim, tá? Então, a gente vai desenhar uma barra aqui. Então, essa é a primeira barra. A outra tem que ser um pouco maior, né? Porque já é 3 sobre 16, então já vai dar mais aqui pra cima. Tá? A escala não vai ficar muito perfeita aqui, mas vocês vão pegar a ideia. Né? Então, aqui é a outra barra. A 3, né? Vai ser também um pouco maior ainda, né? Tá. Ixi, ficou muito torto. 3 sobre 16. Tá, dá pra pegar o espírito, né? E aqui a mais alta de todas, né? Vai ser a 4, vou botar bem lá pra cima. Tá? É o mais provável de ocorrer. Então a função massa de probabilidade, né? Deixa eu só apagar aqui. Então, a função massa de probabilidade é um gráfico desse tipo, onde as barrinhas, né, nos dão uma noção do quão provável é que a nossa variável aleatória assuma cada um desses particulares valores. Tá? Então a gente vê que conforme maior é o nosso valor de x, né, maior é a probabilidade de ocorrência desse evento, que é o evento
o x se assumir um valor 4, ou um x assumir um valor 3, ou 2, ou 1, e assim por diante. Tá? E notem que se eu quiser saber coisas como, por exemplo, qual que é a probabilidade, né, da minha variável aleatória assumir um valor, por exemplo, menor que 3. Bom, assumir menor valor que 3 é ou assumir o 2 ou 1. Então eu teria que somar, né? Teria que somar essa barrinha aqui que eu estou pintando de vermelho com essa barrinha aqui que eu estou pintando de vermelho. Ou seja, a probabilidade do x assumir um valor menor que 3 é um somatório para u pertencendo à imagem e u tem que ser menor do que 3. Tá? Então, e, óbvio, as probabilidades de ocorrer esse tal valor 1. Tá? Nada mais é do que, aqui está uma anotação, pode ser um pouco complicada, mas isso aqui nada mais é do que a probabilidade do x assumir o valor 1, mais a probabilidade do x assumir o valor 2. Certo? Então, a altura das barras pode ser somada para que a gente tenha a probabilidade de desigualdades também. Tá? E essa função aqui, né, que eu vou agora denotar genericamente por probabilidade de x ser menor que um determinado valor x, nós chamamos essa função aqui, né, de função de distribuição acumulada. Normalmente a gente denota só por FDA. E a anotação dela, né, é o F maiúsculo com o X aqui embaixo. Então, tem a função massa de probabilidade, que é a probabilidade do X ser igual ao X, né? E a função acumulada de probabilidade é a probabilidade do X assumir um valor menor, né? Na verdade, né, a gente normalmente denota como menor ou igual, né? Menor ou igual a X e a função acumulada. Tá? Então, ou seja, são os valores, as probabilidades acumuladas até aquele ponto X ali, certo? Então, se eu fosse, aqui nesse exemplo, né, se eu fosse fazer a acumulada até o 3, né, ou seja, a probabilidade do X assumir um valor até 3, né, eu teria que somar o 1, aí eu acumulo a probabilidade de 1 com a probabilidade de 2, e a probabilidade de 2 eu acumulo com a probabilidade de 3. Tá? E é daí que vem o nome acumulado, né, porque eu vou acumulando as probabilidades até aquele ponto. Né? Tá? Então tem que somar a altura do 1 com a altura do 2 com a altura do 3. Né? Essas alturas, na verdade, a gente chama de massa. Né? Então são as massas de probabilidade que tem em cada um desses pontos. Tá? Então, para completar aqui, eu teria que somar também, né? Teria que ser os valores menores ou iguais a 3, né? E eu teria que somar também a probabilidade do x igual a 3. Tá? Para completar esse problema aqui. Tá? Agora vamos falar das variáveis aleatórias contínuas. Variáveis aleatórias contínuas. Então vamos pensar num experimento aleatório bem simples. Tá? O experimento aleatório mais simples que existe em questão de variáveis aleatórias contínuas é o de sortear um número real entre 0 e 1. Certo? Ou seja, sortear um número nesse intervalo aqui, 0 e 1. Nosso espaço amostral portanto, são valores ômega pertencendo aos reais, tal que o ômega está no intervalo 0 e 1. Ou seja, o nosso espaço amostral já é um espaço infinito. Certo? Vamos definir uma variável aleatória bem simples. A variável aleatória x de ômega é o próprio ômega. Tá? Isso é uma variável aleatória porque ela está pegando elementos do espaço amostral e levando num número real. Tá? Porque o próprio ômega já é um número real. Tá? Então isso aqui é uma função de identidade, né? Ela pega um valor e leva nele mesmo. Certo? Então, só para deixar bem claro aqui, né? Por exemplo, se eu sortear um número 0.12. 0.12 é um evento elementar, porque se o experimento é sortear um número entre 0 e 1, 0.12 é um possível resultado. Né? Então, qual que seria o x de 0.12? Né? É o próprio 0.12. Tá? Então, notem que eu estou pegando um elemento do espaço amostral, né, e estou levando no número real. Então isso aqui é uma variável aleatória, certo? Uma variável aleatória muito simples, mas é uma variável aleatória. Então vamos pensar assim, se a gente quisesse determinar, né, se a gente quisesse tentar achar, por exemplo, uma função massa de probabilidade para essa variável, certo? Então, como é que seria? Eu teria que encontrar uma probabilidade do x, né, da minha variável aleatória, assumir um particular valor, né? Isso aqui é a definição, né, da função massa, como vocês lembram. Qual que é o problema de achar uma função, né, que descreva essa probabilidade? Né? Se a gente lembrar das aulas anteriores, né, tinha uma questão que a gente não conseguia usar a probabilidade clássica quando o nosso espaço amostral era infinito, né? Porque eu não consigo calcular a cardinalidade de um determinado evento, né? Aqui nesse caso o evento seria a nossa variável aleatória x assumir um valor x. Esse é o nosso evento de interesse, né? É o evento para o qual eu quero saber a probabilidade de ocorrência, né? Isso aqui vai ser dividido, né, pela cardinalidade do espaço amostral, tá? O problema é que o espaço amostral é infinito, né? Então como é que eu vou fazer essa divisão, certo? Então eu caí num problema aqui, né? Então eu não consigo determinar uma função massa de probabilidade para variáveis contínuas. Função massa de probabilidade é uma função de variáveis discretas, tá? Então eu não posso fazer isso para variáveis contínuas. Mas, né, se vocês lembram lá desse exemplo aqui de aulas anteriores, né, o que eu consigo fazer é utilizar a probabilidade geométrica aqui. Né? Então, por exemplo, eu tenho um intervalo, né, entre 0 e 1, e eu quero saber, digamos, a probabilidade
de eu ter um número de 0 até, sei lá, um número entre 0 e 0.3, tá? Ou seja, eu quero a probabilidade da minha variável x assumir um valor menor ou igual a 0.3. Né? Se vocês lembram, né, isso aqui é como calcular a probabilidade do meu número sorteado cair nessa área que está em vermelho. Né? E, utilizando a probabilidade geométrica, né, isso aqui era o comprimento, né, daquela reta em vermelho ali, dividido pelo comprimento da reta em branco, que é a reta maior. Né? E olhem só, né? Então a probabilidade do x ter um valor menor ou igual a 0,3 é... Qual que é o comprimento dessa reta em vermelho? Bom, essa reta vai do 0 até o 0,3, então é 0,3. Qual que é o comprimento da reta em branco? Vai do 0 até 1, então é 1. Então a probabilidade da minha variável aleatória ter um valor menor ou igual a 0,3 é 0,3. Porém, da maneira como eu defini antes, né? O que é a função de distribuição acumulada? A função de distribuição acumulada de uma variável aleatória é a probabilidade dessa variável aleatória ter um valor menor ou igual a x. Tá? Se eu colocasse agora genericamente, né, tirar o 0,3 daqui, colocar genericamente um valor x aqui, qual que é a probabilidade do x ter um valor menor ou igual a x? Bom, agora é o comprimento dessa reta aqui do 0 até o x, né, dividido pelo comprimento da reta inteira. Bom, do 0 até o x, o comprimento é x. E do 0 até 1, o comprimento é 1. Então, eu concluo aqui que a minha função acumulada de x nada mais é do que o próprio valor de x. Tá? Então, eu não consigo definir para variáveis aleatórias contínuas uma função massa de probabilidade, mas eu consigo determinar uma função de distribuição acumulada da probabilidade da variável aleatória, certo? E aí, com isso, eu consigo fazer contas interessantes, tá? Como eu vou mostrar a seguir. Mas antes, vamos ver algumas propriedades interessantes da função de distribuição acumulada. Tá? A primeira delas é o fato de que eu vou fazer um plot aqui, né? Primeiro. Então aqui eu tenho os valores que podem ser assumidos por x, né? Quais são os valores que podem ser assumidos por x? Bom, como o x de ômega é o próprio ômega, e o ômega é um valor entre 0 e 1, o x fica entre 0 e 1 também. E a minha função acumulada, né, é a fx de x é o próprio x. Né? Então isso aqui é uma reta, simplesmente. Né? Onde uma reta de inclinação, né? Os valores que tem aqui são os mesmos que ocorrem aqui. Né? Então todos os valores aqui vão ocorrendo são os mesmos. Ou seja, isso aqui vai de 0 a 1 também. Né? Tá? E lembrando, né, f de x nada mais é do que eu vou acumulando as probabilidades, certo? Então, o que eu posso dizer aqui para vocês de primeira propriedade? Tá? Essa f de x, né, se eu tomar o limite dela para x tendendo a infinito, né? Ou seja, qual é o maior valor, se eu vou acumulando todas as probabilidades, né? Qual é o maior valor que essa função vai assumir, né? nos x mais extremos lá? O maior valor é 1, né? Certo? Porque, acho que dá para ver até melhor na outra, no gráfico, né? O maior valor é 4, né? Então se eu somar esse com esse até o último valor que eu posso ter de x lá, né? Vai ser 1, porque se eu somar todas as probabilidades, né? Como eu já mostrei aqui nessa função aqui, nessa propriedade, desculpa, né? Se eu somar todas as probabilidades, eu vou obter 1, certo? Então aqui se eu vou somando, eu vou acumulando as probabilidades. Quando eu chegar lá na última, eu somei todas, então vai dar 1. Então a função de distribuição acumulada tem essa propriedade. Se eu tomar os valores de x até o extremo, né? Eu vou chegar num ponto em que a probabilidade atinge 1, certo? E o mesmo vale, né, pro outro lado, né? Se eu fazer o x tender para o menos infinito, né? Se o x vai para o outro lado, na verdade, e em termos práticos, né? Se eu tentar fazer o x ir para o menos infinito, em termos práticos é, se eu ir para o extremo esquerdo da minha função de distribuição acumulada, qual é o menor valor de probabilidade que ela vai assumir? É 0, né? Ou seja, quando o x vai para infinito, o valor máximo que ela atinge é 1, porque eu vou acumulando as probabilidades e eu chego no máximo a 1. E se eu vou com a função acumulada, eu vou o máximo para a esquerda que eu puder, né? Eu não acumulei nenhuma probabilidade, daí eu fiquei com 0. Tá? E a terceira propriedade, que é interessante, né, é o fato de que, se eu quiser calcular a probabilidade, tá, do x está entre dois valores, né, a partir de um valor A e até um valor B. Certo? Claro, e o A aqui menor que o B. Tá? Ou seja, ir de um valor inferior até um valor superior incluso. Tá? Então isso aqui é a probabilidade, né, do x ser maior que o A, e, né, ou seja, o E é uma intersecção, né, o x ser menor ou igual ao B. Né? Tá. Isso aqui é igual a 1 menos a probabilidade do complementar desse aqui. Né? Então, usando lá as leis de Morgan, né, a gente consegue mostrar, né, que isso aqui essa intersecção vira uma união, e esses sinais de igualdade eles viram. Né? Então o x maior que vira menor ou igual ao A, união, e o x menor ou igual vira o maior que B. Tá? Bom, a probabilidade de união, a gente já conhece aquela formulinha, eu vou escrever aqui, né? Não canso de falar, probabilidade do primeiro, união segundo, nada mais é do que a probabilidade do primeiro, mais a probabilidade do segundo,
menos a probabilidade da intersecção dos dois, né? Então, a gente só repete essa fórmula aqui. Então, isso é a probabilidade do primeiro, que é o x menor ou igual a, mais a probabilidade do segundo, que é o x maior que b, menos a probabilidade da intersecção, que é x menor ou igual a e x maior que b. Tá? Só que notem o seguinte, pessoal. O a é menor que o b, certo? Então não tem como x ser menor que o a e maior que o b ao mesmo tempo. Tá? Então só para colocar valores de exemplo. Digamos que o a seja 3 e o b seja 5. Tem como um número ser menor que 3 e maior que 5 ao mesmo tempo? Não, né? Então, por isso que é impossível o x ser ao mesmo tempo menor que a e maior que b, porque o a é menor que o b. Tá? Então isso aqui é vazio. Tá? E a probabilidade de vazio é zero, então isso aqui não entra na conta. Então isso aqui fica 1 menos a probabilidade do x ser menor ou igual ao a. Mas, esse aqui eu vou escrever como complementar, né? Isso aqui é a mesma coisa que 1 menos a probabilidade do x ser menor ou igual a b. 1 menos a probabilidade do x ser menor ou igual a b. E aí nota, né? O 1 menos o 1 que está aqui vai desaparecer, né? Então eu vou ficar com menos dá mais, isso aqui vai ficar positivo, então isso aqui é a probabilidade do x positivo, né? Menos a probabilidade do x menor ou igual a. Isso é a fx de b menos a fx de a. Então nota, se eu quiser saber a probabilidade da minha variável aleatória estar entre dois valores, um inferior e um superior incluso, né? Basta eu aplicar a função densidade acumulada, se eu souber ela, né? Do b menos a função acumulada do a. Tá? Da função distribuição acumulada, nós também derivamos uma outra função que é bem importante, que é a função de densidade de probabilidade. Tá? E a definição é a seguinte, né? A função de densidade de probabilidade é uma letra minúscula f com o subscrito da variável aleatória x, né? Então, a função de densidade de probabilidade de uma variável aleatória x é escrita assim, né? E ela é dada pela derivada em relação a x da função acumulada. Tá? Certo? Então, no caso do nosso exemplo anterior ali, né? A nossa fx de x era igual a x. Tá? E, bom, qual que é a derivada, então, né, da f aqui? Então, essa derivada nada mais é do que x, né, dx. Isso é 1. Então, para esse nosso exemplo anterior aqui, né, esse aqui, né, do sorteio, o valor na reta, né, a nossa fx era 1. Tá? Então, se a gente for ver o gráfico, né, para ver o que essa função significa, na verdade, né, que eu ainda não dei nenhuma propriedade dela. Né. Então, os valores de x vão de 0 até 1. Né. Então, aqui são os valores de x. E aqui está a minha f. Essa f, no caso, é a constante 1. Né. Então, vou pegar e traçar aqui e dizer que é 1. Né. Então, tá aqui essa reta aqui. É a minha função. Certo? Mas ela só vai até 1. Né. Contigo aqui não ela acaba. Fechado não. Então, notem, né? O que essa função está me dizendo, na realidade, é que todos os valores são equiprováveis, tá? Não cometam um erro de pensar que, né, por exemplo, se eu quero saber a probabilidade, né, de um valor estar entre 0,36 e 0,8. Posso pensar, talvez, assim, posso me sentir induzido a pensar, bom, a probabilidade de eu ter um valor 0,36 é o valor que está aqui? Não, né? Porque seria 1. E eu sei que a probabilidade de eu ter 0,36 não pode ser 1. Né? Tá? Então, a função densidade de probabilidade não nos dá um valor de probabilidade, tá? Mas ela nos dá uma densidade de probabilidade. O que eu posso determinar é, utilizando essa função, né, é, por exemplo, qual é a probabilidade de eu ter valores em torno de 0,36. Então, por exemplo, eu posso determinar entre 0,35 e 0,37, digamos. Tá? E como é que eu uso a função para determinar essa probabilidade? Tá? Notem que o que eu tenho aqui é a probabilidade, né, do x está entre 0,35 e 0,37. Se eu já sei a função acumulada, né, eu poderia aplicar a fórmula que eu já mostrei para vocês anteriormente. Tá? Mas com a função de densidade de probabilidade, né, eu tenho essa propriedade também. A área debaixo dessa curva aqui, tá? Vou pintar aqui, essa área aqui, né, vai corresponder à probabilidade que eu quero, que é a probabilidade do x está entre o 0,35 e o 0,37. Tá? Então isso aqui é. Como é que eu calculo uma área debaixo de uma curva? Né? É uma integral que vai do valor inferior do limite, né, que é 0,35, até o superior, 0,37. Da f, x, dx. Certo? Então, as áreas debaixo das curvas das funções de densidade e probabilidade nos dão as probabilidades de ocorrer, né, os valores naqueles intervalos. Tá? Então, se eu fosse completar esse cálculo aqui, né, só para fins de terminar o exemplo, né, então a probabilidade de eu ter um valor entre 0,35 e 0,36 é, bom, qual que é a minha fx dx? Né?
Já vi aqui, é 1. Então essa é a probabilidade da integral de 1 dx. Essa integral é bem facinha, né? Integral de 1 dx é x, avaliada entre 0,35 e 0,36. Então essa probabilidade é simplesmente 0,36. Ou 0,37, né? Desculpa. Essa é a integral 0,37 menos 0,35, que é 0,02. Então a probabilidade, né, de obter um valor entre 0,35 e 0,37 é 0,02, 2%. Tá? Então, notem o seguinte aqui, pessoal, também, de propriedades, né, da função densidade. Primeira coisa é que uma densidade de probabilidade é sempre um valor maior ou igual a zero, né, para todos os x que pertencem à imagem da nossa variável aleatória. Né. E a segunda propriedade, né, é que se eu integrar todos os valores, né, se eu fizer uma integral abrangendo todos os valores possíveis que estão na minha imagem da minha variável aleatória, né, dá essa f de x, né, isso aqui tem que dar 1. Tá? Mostrando aqui no gráfico o que significa. Né? Quando eu fiz a integral entre 0,35 e 0,37, eu obtive essa área aqui, e essa área aqui eu já fiz a conta e deu ali, né, 0,02. Certo? Mas se eu fizesse a integral do 0 até 1, ou seja, de todos os valores que estão na imagem da minha variável aleatória, né? A área seria daqui do 0, né, até o 1 lá. Então, toda a área debaixo da curva, indo do 0 até o 1 lá, né, pintando tudo aqui, toda essa área aqui, né, probabilidade do x está entre 0 e 1, né, ora, tem que ser 1, tá? Porque todos os valores de x estão entre 0 e 1. Então, a probabilidade do x estar entre 0 e 1 tem que ser 1. Então, a área debaixo da curva de uma função de densidade de probabilidade, né, vai dar 1, certo? E ela é uma ferramenta que a gente tem tanto para ver a distribuição de probabilidade dos dados, né, quanto para calcular probabilidades. Tá? Essa daqui é uma função de probabilidade bem simplesinha. Eu usei ela justamente para vocês simplesmente ter um exemplo didático, né, que seja bem simples. Mas, por exemplo, existem muitas funções de densidade de probabilidade muito mais complicadas. Né? Vou dar um exemplo aqui de uma outra. Tá? Então vamos supor, né, que a gente tem uma determinada função, né, que ela tem um formato assim. Então essa aqui é a nossa f. Então olha que interessante, pessoal, coisas que a gente pode calcular aqui. Qual que é a probabilidade de eu estar entre esse valor e esse valor aqui? A probabilidade de eu estar entre A e B. Como a probabilidade de eu estar entre A e B é a integral de A até B da f. Né? Então, o que é esse valor aqui? Esse valor é essa área aqui. Né? Tá? Então é essa área aqui. Essa área aqui é essa probabilidade, né, do x estar entre o A e B. Certo? Tá? E qual que é a probabilidade de eu estar entre esses dois outros valores aqui? Vou botar de outra cor para ficar diferenciado. Qual que é a probabilidade de eu estar entre o C e o D? Aqui. Vai ser a área debaixo da curva dentre esses dois valores. Vai ser aqui. Se eu for pintar, né, vai ser toda essa área aqui. E essa área aqui é integral, que dá a área debaixo da curva, entre C e D, na nossa função densidade e probabilidade. Isso é a probabilidade da nossa variável estar entre C e D. Certo? Essa probabilidade aqui. Então, notem, o que a gente consegue ver com isso? Né? Que a probabilidade de eu obter da minha variável aleatória valores entre A e B é muito menor do que a probabilidade de eu obter valores entre C e D, certo? Então eu estou vendo que valores entre C e D são mais frequentes, tá? Por isso que essa forma aqui da distribuição, né, ela me dá uma noção, né, de como se distribui os valores, né, dentro da minha variável aleatória. A maioria dos valores concentram probabilidades aqui nessa região, né, tá vendo? Enquanto os valores menos extremos, ou seja, esses valores aqui que são assumidos pela minha variável aleatória, valores entre A e B são bem raros de acontecer, eles são muito menos prováveis, tá? Então, esse cálculo de áreas debaixo das curvas, né, da função de densidade e probabilidade nos dão essa noção. Tá? Então, vamos a um exemplo. Imagine que uma fábrica de lâmpadas determina, com base em uma amostra, que o tempo de vida de suas lâmpadas pode ser modelado por uma variável aleatória x, que tem a função densidade e probabilidade abaixo. Então, o que ele está dizendo aqui é a função densidade de probabilidade do tempo de vida das lâmpadas, né, é e elevado na menos x. Tá? Então, o que é o SX, né? Quais são os valores que podem ser por x? A lâmpada dura no mínimo 0 anos, né? E ela pode durar até infinitos anos. Porque não tem um limite superior, porque eu não sei quanto tempo vai demorar para a lâmpada queimar, né? Então, não tem como eu botar aqui, vai durar 1 ano, 2, 3. Não tem um número certo, tá? Então ela vai até infinito, tá? Então, qual que é a proporção de lâmpadas que deve durar mais que 1 ano e meio, certo? Então o que eu estou perguntando, na verdade, aqui é, qual que é a probabilidade de uma lâmpada durar mais que 1 ano e meio? Tá? Porque a probabilidade de uma lâmpada durar mais que 1 ano e meio é a proporção total de lâmpadas que vai durar mais que 1 ano e meio, certo? Então, se a gente for ver, né, essa F aqui, né? Vamos plotar ela, né?
um gráfico aqui, se eu consigo fazer. São os valores de x, vai até o infinito, então eu não tenho como desenhar o gráfico todo, porque o gráfico teoricamente vai até o infinito, né? Mas a função e na menos x, ela tem essa cara assim, né? Mais ou menos. Ver se eu consigo desenhar certinho aqui. É uma coisa mais ou menos assim, né? E ela vai, conforme ela vai para o infinito, ela vai chegando cada vez mais próximo de zero, né? Tá? Então vamos supor que 1,5, né, seja mais ou menos por aqui, 1,5. Tá? Então, como eu falei, né, as áreas debaixo da curva, né, correspondem a probabilidades. Tá? Então, se eu fosse representar a nossa probabilidade em forma de área, utilizando esse gráfico aqui, né, da nossa função densidade e probabilidade, o que eu quero é a área que está depois do 1,5, né? Porque eu quero que ela dure mais que 1 ano e meio. Então, vai ser essa área aqui, né? Tá vendo? Tá até o fim da curva lá, né? Tá tudo. Então, essa área em amarelo aqui, né? Essa área em amarelo é a probabilidade. Né? É que eu estraguei um pouquinho. Essa área em amarelo é a probabilidade da nossa variável aleatória x. Eu assumir um valor maior que 1,5, que é o que eu quero saber, certo? Então, traduzindo isso matematicamente, né? O que é essa área aqui? Né? Isso aqui, então, é a integral, né? Indo do 1,5 até o infinito, da fx dx. Né? Então, só substituir ali, né? 1,5 até infinito, de e na menos x dx. Né? Porque a nossa fx é e na menos x. Tá? Então, dá para fazer a substituição o du aqui, né? O menos x, du fica menos dx. Né? Então, isso aqui é o infinito vira menos infinito, né? O 1,5 vira menos 1,5. Aí aqui vai ficar menos e na u du. Né? E e na u é fácil de integrar. Né? Então, isso aqui fica menos e na u entre menos infinito e menos 1,5. Isso aqui é menos limite para x tendendo a infinito. Opa, desculpa. Para u tendendo a infinito. De e na u. Menos e na menos 1,5. Então isso aqui é... Bom, esse limite aqui, né? É menos infinito. Então, como é menos infinito, esse limite aqui vai para zero. Né? Eu vou reescrever aqui. Que eu escrevi infinito, mas era menos infinito, porque é menos infinito o limite aqui. Né? Então, e u indo para menos infinito. Então, isso aqui e na u vai para zero. E na menos 1,5, tem que botar na calculadora. Então, isso aqui vai dar... E elevado a menos 1,5 dá 0,2231. Tá? Então, bom, menos com menos dá mais, né? Então isso aqui é 0,2231, que é igual a 22,31%. Ou seja, né? A proporção de lâmpadas que dura mais que 1 ano e meio tem que ser 22,31%, porque a probabilidade de qualquer lâmpada em particular, sob essa distribuição de probabilidade, essa FDP, né? A função de densidade de probabilidade, né? Durar mais que 1 ano e meio é, segundo os cálculos que a gente fez, né? Essa área aqui é 0,2231. O que nos diz que a probabilidade de uma lâmpada em particular durar mais do que 1 ano e meio é 0,2231 e, portanto, né, a proporção de lâmpadas que duram mais que 1 ano e meio é 22,31%. Tá? Então, eu espero que com esse exemplo tenha ficado claro como é que as FDPs nos ajudam, né, a calcular probabilidades e o que elas significam de verdade. Né? Elas não significam probabilidades. Porque assim, a gente pode se sentir induzido, né, olhando para uma curva assim, pensando, bom, esses valores que estão pro lado de cá, né, são os menos frequentes, aliás, são menos prováveis, melhor falando, né. Então, se eles são os menos prováveis, né, e a curva está baixando, né, então dá uma ideia de que talvez isso aqui seja a probabilidade, mas não é, né, isso aqui são densidades, né. Se eu pegar um valor aqui qualquer, a probabilidade de ele ocorrer não é o valor que está na curva, né. Eu tenho que pegar uma densidade, ou seja, eu tenho que pegar valores entre os meus valores de interesse, né, e calcular a probabilidade de ocorrer aqui no entorno. Né? Aí eu vou ter uma probabilidade realmente. Né? Então eu tenho que calcular áreas debaixo da curva. Né? Na função densidade não adianta eu querer pegar o valor direto. Né? Vai ser sempre o cálculo da área, que vai me dar a probabilidade de alguma coisa acontecer. Né? Assim como por outro lado, né? Eu podia ver valores mais altos aqui. Esses aqui são os valores com maior probabilidade. Né? Então eu posso ver valores mais altos aqui e pensar, nossa, então significa que aqui é que estão as probabilidades. Né? Mas não. Então, sempre lembrem, né, que é sempre em termos de área que a gente vai fazer essas contas. Então, pessoal, agora vamos discutir vamos discutir o conceito de esperança matemática. Tá? E para isso eu trouxe um exemplo que vai motivar a explicação do que é a esperança. Tá? Vamos supor que a gente tem que pagar R$1 para jogar um certo jogo de sorte. Tá? Se a gente vence o jogo, a gente ganha R$3. Se a gente perde, a gente não ganha nada. Tá? Então, e a probabilidade de a gente ganhar é 0,1, ou seja, tem 10% de chance de a gente ganhar em cada jogo. Né? E a probabilidade de perder é 0,9. A questão é, vale a pena jogar esse jogo? Certo? Então, se a gente determinar uma variável aleatória x, tá? Como sendo o saldo ganho pelo jogador. Tá? Então, qual que pode ser os saldos possíveis? Né? O jogador pode... Bom, se ele jogar, né,
e não ganhar nada, ele só perdeu R$1. Então, um saldo possível é -1, que é se ele perdeu o jogo. O outro saldo possível é ele jogar e ganhar, né? Bom, mas se ele ganhar, ele gastou R$1 e ganhou 3, então o saldo dele é 2. Tá? Então, imagine agora, se a gente jogasse esse jogo muitas e muitas vezes, tá? Quanto que eu esperaria ganhar, em média, se eu ficasse jogando esse jogo, tá? Então, se eu fosse resolver esse problema pensando dessa maneira, né? Por exemplo, o saldo em média. Tá? Saldo em média. Tá. De todas as vezes que eu jogar, né, eu espero perder em 10% dessas vezes, certo? Então, em 10% das vezes... Não, desculpa, ao contrário, eu espero vencer. Então, 10% das vezes, né, eu espero ganhar R$2 de saldo, certo? E, em 90% das vezes, eu espero ganhar -1 de saldo. Ou seja, em média, né, esse cálculo aqui é o cálculo clássico de média que vocês já conhecem. Né? 10% dos valores vão ser 2, se eu jogar a longo prazo, né, jogar várias vezes, dessas todas as vezes que eu jogar, 10% das vezes vai ser 2, e 90% das vezes vai ser -1, certo? Se eu simplesmente realizar essa conta, né, isso é 0.1 vezes 2, mais 0.9 vezes -1, isso é 0.2 menos 0.9, que é menos 0.7. Ou seja, em média, né, se eu ficar jogando esse jogo, em média o que vai acontecer é eu vou perder 70 centavos. Tá? Então, não vale a pena jogar esse jogo, porque eu vou perder dinheiro. Tá? Mas, se a gente... vamos chegar ao ponto que a gente queria. Né? Se a gente traduzir, né, entre aspas, traduzir o que essa fórmula aqui está dizendo, né? O que ela é na realidade? Esse 0.1 aqui, nada mais é do que a probabilidade, né, de eu fazer 2 pontos. Se eu fazer saldo 2. Né? Esse 0.1 é a probabilidade de eu fazer saldo 2. Por quê? Quando que eu vou fazer saldo 2? Quando eu vencer. Se eu vencer, eu faço saldo 2. Então a probabilidade de eu fazer saldo 2 é 0.1. Tá? E aqui é o 2. Né? Mas, o que é esse 0.9? É a probabilidade de eu perder. Ou seja, é a probabilidade de eu fazer -1. Certo? Aqui é a probabilidade, função máxima de probabilidade, de eu fazer -1 ponto. Vezes o -1. Tá? Então notem que eu posso escrever a esperança matemática de maneira mais genérica dessa forma aqui. Ó. Nada mais é do que a soma, né? Porque eu estou somando probabilidades ponderadas pelos seus valores. Né? Então, para todos os valores que estão na imagem da minha variável aleatória, todos os valores que podem ser assumidos pela minha variável aleatória, eu vou simplesmente somar o próprio valor, né? No caso aqui, por exemplo, 2, né? Pela probabilidade daquele valor ser assumido pela minha variável aleatória. Então, esperança matemática é calculado dessa forma aqui. Certo? Vamos resolver agora um outro exercício que envolve também esperança matemática, tá? Então, imagina que nós temos um jogo num cassino que é lançar um dado de 6 lados, tá? E daí x, né, essa variável aleatória vai ser o resultado desse dado. Tá? Se x for menor que 4, a pessoa que está jogando não vai ganhar nada, tá? Se x for exatamente 4, a pessoa ganha 50 centavos. Se x for 5, a pessoa ganha R$1. Se x for 6, o jogador ganha R$6, tá? Que é o maior prêmio. Então a pergunta é a seguinte: quanto que o cassino deve cobrar, né, para a pessoa jogar o jogo, né? Porque quando tu vai jogar o jogo, tu tem que fazer uma aposta. Tu vai pagar um dinheiro para jogar o jogo, né? No exemplo anterior, a gente cobrava R$1 para jogar. Né? Então nesse jogo aqui, quanto que eu devo, né, cobrar do jogador? Para que, em média, o cassino lucre, né, 75 centavos por jogo. Tá? Então vamos fazer as contas. Certo? Começando pela imagem, né, do x. Quais são os valores que x pode assumir? Então x é o resultado do dado. Pode sair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Tá? Vamos criar uma nova variável aleatória que nós vamos chamar de y, tá? Que vai ser o saldo do jogador. Quais são os saldos que o jogador pode ter? Tá? Ou seja, qual é a imagem da minha variável aleatória y? Bom, se o jogador não ganhar nada, né, ele ganha 0, que é o nada que ele ganhou, né, menos o k, que vai ser o valor que ele pagou para jogar o jogo. Tá? Então esse vai ser o saldo dele. Eu ainda não sei quanto é o k, porque é justamente o que eu quero descobrir. Né? Eu quero saber quanto eu devo cobrar. Né? Então, se a pessoa, né, tirou menos que 4 no dado, né, ele vai ganhar 0, que é nada, né, e ele vai perder k, que é o valor que ele pagou para jogar. Se ele tirar 4 no dado, ele ganha 50 centavos. Então vai ser 0.5, que é o que ele vai ganhar, mas ele vai ter pagado k para jogar. Se o jogador, né, tirar 5 no dado, ele vai ganhar só R$1. Então, vai ser 1, que é o que ele ganhou, menos o que ele pagou. E o prêmio maior, né, que é o de R$6, ele vai ganhar os R$6, mas ele perdeu, né, K por jogar o jogo. Então essa é a minha variável aleatória. Essa é a imagem da minha variável aleatória, ou seja, são os valores que a minha variável aleatória pode assumir, certo? Agora vamos pensar no seguinte, né, qual que é a probabilidade, né, da minha variável aleatória x assumir um valor menor que 4? Bom, para o dado sair menos que 4 no dado, tem que sair 1, 2 ou 3. Então,
são 3 possibilidades em 6. Então, é 1/2. Tá? Qual que é a probabilidade de sair agora o 4? Bom, esqueci de escrever o número. A probabilidade do x é 4. Né? Sair 4 no dado. É 1 em 6. A probabilidade de sair 5 no dado também vai ser 1 em 6. E a probabilidade de sair 6 no dado também é 1 em 6. Então, o que eu sei de antemão? Que a minha esperança de y tem que ser quanto? Bom, eu como cassino quero lucrar 75 centavos. Então eu quero que o saldo do jogador seja menos 0,75. Porque se em média os jogadores lucrarem menos 0,75, significa que eu estou ganhando, eu como cassino, né? Estou ganhando 0,75. Tá? E eu sei que a fórmula da esperança é somatório dos valores de y na imagem da minha variável aleatória, né? Ou seja, para todos os valores que são assumidos pela minha variável de interesse, que é o saldo dos jogadores, eu vou fazer o valor multiplicado pela probabilidade de ocorrer aquele valor. Então vamos lá, né? O que eu sei então? Que o menos 0,75, que é isso aqui, né? Tem que ser igual. Bom, qual que é o primeiro valor que pode ser assumido pela minha variável aleatória? 0 menos k. Tá? Então vai ser 0 menos k. E qual que é a probabilidade do jogador fazer 0 menos k? Bom, ele vai fazer esse valor aqui se ele tirar no dado, né, um valor menor que 4. E qual que é a probabilidade de tirar um valor menor que 4? Opa. A probabilidade de tirar um valor menor que 4 é essa daqui, 3 sextos. Né? Então nós vamos escrever aqui, 3 sextos. Mais, qual que é o próximo valor? 0,5 menos k. 0,5 menos k. Qual que é a probabilidade de eu cair aqui nesse cenário, né? É se o x for 5. Ou se o x for 4, desculpa. Então é 1/6. Mais, bom, próximo é esse aqui, 1 menos k. A probabilidade de eu cair em 1 menos k é se o x for 5, né? Aqui, se cair x5. Então a probabilidade é 1/6 também. E aqui é 6 menos k, que é o próximo, né? E a probabilidade de dar 6 menos k é se cair dado 6, né? Se cair 6 no dado é 1/6 também. Agora a gente tem uma equação onde só tem uma incógnita, né? Então basta isolar o k que a gente vai ter o valor que nós precisamos cobrar do ticket para ganhar, em média, 75 centavos por jogo. Tá? Então, isso aqui vai ficar menos 0,75, vai ser igual a... aqui vai dar menos k 3 sextos, né? Mais. Aqui vai dar 0,5 sobre 6, menos k sobre 6, mais 1/6 menos k sobre 6, mais 6 sextos menos k sobre 6. Tá? Agora passa para o outro lado, né? Tudo que não tem k, daí eu fico só com k desse lado, né? Isso aqui dá menos 0,75. Né? Então, na verdade, eu posso reescrever esse 0,75 só para me ajudar, né? Isso aqui, na verdade, é menos 0,75 eu posso reescrever assim, ó. Menos 4,5 sobre 6. Se eu te fazer essa divisão aqui, vai dar aquele número ali, tá? É só para deixar todo mundo com o mesmo denominador, daí fica mais fácil, ficar tudo sobre 6, fica mais fácil depois de fazer as contas, né? Então eu vou passar para cá o 0,5, então vai ficar menos 0,5 sobre 6. Vou passar também esse 1/6, então vai ficar menos 1 sobre 6. Tenho que passar também esses 6 sextos, né? Então vai ficar menos 6 sobre 6. Só sobrou desse lado todo mundo que tem k, então isso aqui é menos 3k sextos, que é esse termo aqui. Esse aqui dá menos k sobre 6. Esse aqui é também menos k sobre 6. Esse aqui também é menos k sobre 6. Tá. Então, isso aqui vai ser alguma coisa sobre 6, né? Só que tem que somar o 4,5, 4,5. Dá 5. 5 mais 1 dá 6, 6 mais 6 dá 12. Tá? Isso aqui ficou menos 12 sobre 6 é igual a menos. Aqui dá 6k, né? 6k sobre 6. Então, isso aqui implica. Posso cortar esses aqui, né? Posso cortar o sinal também. Então, eu vou ficar com k é igual a 12 sobre 6, que é 2. Tá? Ou seja, para que eu, em média, como cassino, ganhe 75 centavos por jogo, a esperança do saldo dos jogadores tem que ser menos 0,75, porque daí eu vou ganhar 0,75. Para que isso ocorra nesse jogo, eu tenho que cobrar R$2 por jogada. Então, uma pessoa que vai jogar, né, ela tem essas chances de ganhar, mas para ela poder jogar, nós vamos cobrar R$2. E daí nós vamos garantir, né, que em média nós vamos ganhar 75 centavos por jogo. Notem, né, não significa necessariamente que todos os jogadores vão sair perdendo. Pode ser que alguém tenha muita sorte e ganhe R$6 de vez em quando, né? Mas a longo prazo, em média, né, nós vamos ter mais gente perdendo dinheiro do que ganhando dinheiro. E por isso que a longo prazo os cassinos sempre vão fazer mais dinheiro do que perder dinheiro, certo? Então,
para variáveis, né, aleatórias contínuas, né, o cálculo da esperança é um pouquinho diferente. Tá? Então, a fórmula daí fica assim, a esperança de uma variável aleatória contínua x, né, vai ser a integral, tá, para todos os valores que estão na imagem do x, né, ou seja, todos os valores que podem ser assumidos pela variável x vezes fx de x dx. Tá? Então, tem que, para calcular a esperança de uma contínua, né, é através dessa integral aqui. Tá? Então, vamos ver, por exemplo, das lâmpadas. Lá, vou trazer o exemplo de volta. Então, lá nós temos aquela fábrica, né, de lâmpadas, e que, né, a lâmpada deles é modelada por uma variável aleatória x, o tempo de vida da lâmpada em anos, né, que é dado por essa função densidade de probabilidade, e na menos x. Tá? E aí a pergunta é, quanto tempo dura em média as lâmpadas dessa fábrica? Tá? Então, quanto dura em média é a esperança da nossa variável aleatória, que representa o tempo de vida das lâmpadas. Certo? Então, aqui, para calcular essa esperança, né, é a aplicação direta da fórmula. Né? Então, integral nos valores que são assumidos na imagem, né? Ou seja, é no mínimo 0 e no máximo infinito. Né? Então vai de 0 até infinito essa integral. De x, f, x, dx. Então, substituindo na fórmula, então, isso aqui vai de 0 até infinito. X vezes e na menos x, né? Dx. Tá, vamos ver aqui como é que dá para resolver isso. Acho que tem que ser uma integral, tem que ser uma integral por partes aqui. Tá? Então vamos fazer, só fazer aqui do lado, que eu sempre esqueço. Integral é u dv uv menos integral de v du, né? É isso aqui. Então tem que fazer integral por partes aqui, pessoal. Então vamos escolher, a gente tem que escolher u igual a x aqui, e escolher o dv, que é essa parte aqui, então vai ser o e na menos x, né? Daí o du vai ser dx, que é a derivada desse aqui, e o v é a integral desse aqui. Bom, essa integral aqui a gente resolveu antes já, né? A gente resolveu no exercício anterior lá, das lâmpadas. Isso aqui era menos e na menos x. Então, agora é só substituir esses valores aqui, né? Então isso aqui vai ficar, bom, o v, né? O u é x, aqui então x, vezes o v, que é menos e na menos x, né? Isso aqui entre 0 e infinito, né? Menos a integral de 0 até infinito de v du. Bom, o v agora é menos e na menos x. E o du é dx. Né? Então, esse menos aqui eu posso tirar da integral, né? Daí sai com esse menos e fica mais aqui, né? Só para adiantar a nossa vida. Então, essa parte aqui vai ficar... Bom, como começa no infinito, aqui eu tenho o limite, né? Para x tendendo a infinito de x menos e na menos x. Tá, só para... Já vou escrever aqui assim, menos x sobre e na x. Eu acho que fica mais claro de ver que isso aqui vai para zero, né? Porque eu tenho exponencial embaixo e a exponencial cresce numa taxa mais rápida do que essa daqui. Eu posso aplicar L'Hopital aqui, né? Se aplicar no L'Hopital, vocês vão ver que vai dar 1 aqui em cima e vai dar e na x aqui embaixo. Então, fica bem claro, né, que esse limite aqui vai para zero. Tá? Então isso é menos o x, quando o x vale zero, isso aqui dá zero, que multiplica menos e na menos zero. Né? Bom, isso aqui vai dar zero também, porque zero multiplicar qualquer coisa dá zero. Né? Mas, essa integral aqui, né? Bom, integral de e na menos x, a gente já sabe que é menos... Vai ser menos e na menos x, então eu já vou botar o menos aqui fora, tá? Então vai ser menos e na menos x, avaliado entre 0 e infinito, né? Então, vamos ver quanto é que vai dar isso aqui agora. Tá, isso aqui a gente já viu que vai dar 0, né? Isso aqui também deu 0, então não precisa nem escrever mais. Né? E aqui também vai ter outro limite, né? Então vai ser menos o limite para x tendendo a infinito de e na menos x. Isso aqui vai para 0 também, né? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre e na x, né? Se isso aqui vai para infinito, isso aqui vai para 0. Menos o e na menos 0. Então, como isso aqui vai para 0, né? Isso aqui ficou 0 menos... Bom, e na menos 0 é 1, né? Então isso aqui vai dar 1. Então isso aqui deu 1. Ou seja, né? Olha que resultado simples no fim de contas, né? As lâmpadas duram, em média, 1 ano, tá? Nessa fábrica. Então vamos agora ver algumas propriedades da esperança. Então a primeira delas é que, se eu quiser calcular a esperança, tá, de uma constante vezes a minha variável aleatória, eu posso simplesmente tirar a constante da esperança. Tá? É k vezes a esperança da variável aleatória. Ou seja, se eu quiser uma variável aleatória multiplicada por uma constante, né, eu quiser saber a esperança disso, eu posso ignorar a constante, né, fazer a esperança de x sozinha e depois só calculo a constante pela esperança. Tá? Propriedade 2 é que se eu tiver uma variável aleatória, vou chamar aqui de... vou escrever primeiro. Se
de uma variável aleatória z, que é a x mais a y, onde x e y também são variáveis aleatórias, tá? Então a esperança de z, eu posso decompor ela. Eu posso calcular primeiro a esperança de x e depois somar com a esperança de y. Tá? E a terceira propriedade, né, é que se eu tenho a esperança de uma função de uma variável aleatória, né, eu posso calcular isso aqui da seguinte maneira. Né? Tem dois jeitos, na verdade. Pode ser o somatório, né, para o x pertencendo ao sx. Daí eu aplico a g de x aqui, né, e utilizo a função máxima de probabilidade da x. Tá? Isso aqui se eu tiver no caso, né, se x é discreta. Agora, se x for contínuo, daí eu tenho que transformar esse somatório numa integral só. É a única diferença. Tá? Então, o x vai estar na imagem, né, da minha variável aleatória de interesse. Eu só aplico aqui, né, a g de x. E daí eu uso a FDP, né, função densidade de probabilidade. Tá? Se x é contínuo. Tá? O que eu quero dizer com isso? Imagine, né, que eu tenho uma variável aleatória aqui, que é x ao quadrado. Notem que o y é uma g de x, né, porque o y é uma função de x, certo? Então, se eu quiser saber a esperança do y, o y nada mais é do que uma g de x. Né? Então, isso aqui é a esperança de uma função g de x, onde g de x ao quadrado, né, a g de x que eu estou definindo como x ao quadrado, tá? Vou assumir aqui que ela é contínua. Tá? Então, isso aqui vai ser integral, que vai nos valores do x. Né? Aí aqui eu aplico a g. Em vez de botar o x aqui, eu escrevo x quadrado. E a probabilidade, função densidade de probabilidade que eu uso é a do próprio x. Tá vendo? Tá. Então, notem que, mesmo sem saber, notem que aqui eu não usei a f da y. Né? Eu não sei a f da y. Mas, como eu sei a da x, eu posso converter, eu não preciso ir atrás da f da y. Né? Não preciso usar a y. Né? Eu posso ir direto, como eu sei que a y é o x ao quadrado, eu posso usar a densidade do x e ignorar completamente a densidade do y. Tá? Porque muitas vezes pode ser que obter a densidade do x quadrado seja complicado, certo? Então, se for uma coisa difícil de fazer, às vezes é melhor a gente tomar um outro caminho, né? Que é, por exemplo, esse daqui. Se eu já conheço a densidade do x, não tem por que eu gastar meu tempo tentando calcular a densidade do y só para obter essa esperança, certo? Então, porque a rigor, né, a esperança do y deveria ser escrito assim, né? São os valores do y que estão na imagem do y, né? E a densidade do y. Notem, aqui eu consegui calcular a esperança do y sem usar a f do y. Tá? Então essa aqui é a grande vantagem, tá, dessa propriedade. E ela é muito, muito utilizada. Tá? Por fim, vamos ver, né, as definições de variância e desvio padrão. Opa, mas nós já vimos isso, né? É verdade. Só que agora nós vamos ver no contexto de variáveis aleatórias. Tá? Na verdade, os conceitos até são análogos, são os mesmos, né? Só que agora a gente está vendo dentro de teoria de probabilidade. Tá? Então, o que é a variância de uma variável aleatória? De novo, é uma medida que vai nos dizer o quanto de variabilidade tem nos valores observados da nossa variável aleatória, né? Em função da sua distribuição de probabilidade. Né? Então, vamos colocar em fórmulas e resolver alguns exemplos para ficar bem mais concreto o que significa essa ideia. Né? Então, para variáveis aleatórias, né, a variância de uma variável aleatória x nada mais é do que a esperança do x quadrado menos a esperança do x ao quadrado. Então, notem a diferença, né? Aqui eu estou pegando o quadrado do x e tomando a esperança. Aqui eu estou fazendo a esperança do x e elevando ao quadrado. Tá? Isso vai nos dar a variância do x. Isso pode parecer uma fórmula que vocês não conhecem, né? Mas na verdade vocês conhecem essa fórmula. Porque, fazer um parênteses aqui, né? Lá na parte de probabilidade descritiva, né? Eu falei para vocês que calculavam, né, uma variância de uma amostra assim, né? Variância de x, né? Era 1 sobre n, né? Somatório de xi menos x barra quadrado. Né? O i eram todos os valores, né, da minha amostra. Mas, se vocês abrirem isso aqui, né, abrirem esse quadrado aqui, né, dos termos, né, quadrado do primeiro menos 2 do primeiro do segundo, e desenvolverem, né, esse somatório aqui, vocês vão chegar na seguinte conclusão, né, na seguinte forma. Não vou fazer aqui porque é um passo um pouco longo, mas um pouquinho de álgebra dá para chegar nesse resultado. Tá? Isso aqui vai ser 1 sobre n, somatório do x e quadrado, né, o i indo de 1 até n, mais 1 sobre n, somatório do x i ao quadrado. Tá. Então, isso aqui nada mais é do que o valor médio do x quadrado, ou seja, o valor médio do x quadrado,
1 sobre n somatório de x quadrado é o valor médio de x quadrado. Então, essa parte da fórmula bateu. E isso aqui, ó, né, nada mais é do que o x bar, que é o valor médio. Ou seja, o x bar ao quadrado é o valor médio da nossa massa ao quadrado. Então, isso aqui é o valor médio ao quadrado. Tá? Então, essa fórmula aqui da variância, embora ela pareça diferente, né, ela é, na realidade, análoga à fórmula que vocês já conheciam. Tá? E a mesma regra para o desvio padrão vale aqui também. Né? Vocês lembram, né, que o desvio padrão de uma variável aleatória x, quer dizer, não aleatório porque antes a gente não trabalhava com variáveis aleatórias, a gente trabalhava com variáveis de amostras, né? Mas o sentido, na verdade, é o mesmo, né? Aqui ainda vai ser a raiz, né, da variância da variável aleatória. Tá. Então, vamos fazer um exemplo numérico, né, para a gente ter contas assim, ver esse conceito de uma maneira mais palpável. Vou trazer de volta o exemplo lá das moedas. Né? Então, a gente tem esse exemplo aqui, né? Do lançamento de 3 moedas, né? E a nossa variável aleatória de interesse era o número de caras. E a gente determinou que a função massa de probabilidade eram esses valores aqui, né? Então, vamos tentar calcular a variância, né, dessa variável aleatória. Variância de x é então a esperança do x quadrado menos esperança do x ao quadrado, certo? Então, vamos por partes, né? Vamos calcular primeiro a esperança de x, que é um dos valores que a gente precisa, né? Bom, a esperança do x, né? A gente aplica a fórmula, são os valores assumidos pelo x. A gente faz x vezes a função massa de probabilidade e soma todos os valores. Então, vamos ver. Isso aqui nada mais é do que 0 vezes 1 oitavo, mais 1 vezes 3 oitavos, mais 2 vezes 3 oitavos, mais 3 vezes 1 oitavo. Isso aqui, fazendo todas as contas, vai dar... Deixa eu ver aqui. Isso é igual. Vamos ver. 0 mais 3 oitavos, mais 6 oitavos, mais 3 oitavos. Então, isso aqui vai dar 3 quartos, né? Tá. Agora eu quero a esperança do x quadrado. Tá? Então, se a gente definir uma variável aleatória y como sendo x quadrado, né, o que eu quero é a esperança de y, né, que nada mais é do que o somatório para os valores assumidos por y, né, y vezes a probabilidade da função massa de y. Né. Só que notem uma coisa, pessoal. Eu não tenho a função massa de y. Então eu tenho duas opções aqui. Ou eu calculo a função massa do y a partir dessa daqui, ou eu utilizo a função que eu já tenho, né, e uso aquela propriedade 3, que é essa propriedade aqui. Ó. Certo? Então, vamos... De repente a gente faz das duas maneiras, né, para deixar claro. Né? Então vamos ver. Como é que a gente derivaria a probabilidade da função massa do y? Né? A probabilidade do y assumir um valor y. Então o y pode ser... Bom, o y é x ao quadrado, né? Então, o que é o x ao quadrado? Por primeiro pode ser 0 ao quadrado, que é 0. 1 ao quadrado, que é 1. 2 ao quadrado é 4. E 3 ao quadrado é 9. Tá? Probabilidade do y assumir esse valor, né? Quando é que o y vai ser 0? O y vai ser 0 quando o x for 0. E qual que é a probabilidade do x ser 0? 1 oitavo. Tá? Vocês vão ver que não vai mudar muita coisa. Né? A distribuição vai ser a mesma. A probabilidade do y assumir o valor 1 é quando o x também é 1, que é 3 oitavos. A probabilidade do y assumir o valor 4 é quando o x também assume o valor 2, então que é 3 oitavos. E para o y ser 9, o x tem que ser 3. E isso acontece com probabilidade 1 oitavo. Então, utilizando aqui a densidade, né, isso vai dar os valores assumidos pelo y, né, o primeiro é 0, que multiplica 1 oitavo. O segundo é 1, que multiplica 3 oitavos. O terceiro é o 2, que multiplica também... Não, desculpa, 2 não, 4 não. Que multiplica 3 oitavos. E o último é o 9, que multiplica 1 oitavo. Fazendo essa conta, né? A gente fica com... Aqui, vai dar 0 mais 3 oitavos, mais 12 oitavos, mais 9 oitavos. Isso aqui vai dar 24 oitavos, que é 3. Tá. Se eu tivesse aplicado a propriedade 3, né? Eu poderia simplesmente escrever o y como uma g de x, né? Então a probabilidade do x quadrado pode ser escrita como o somatório do x pertence à imagem do x. Aí eu aplico a g de x, que seria x quadrado, né? E uso a probabilidade do x. Daí eu não precisaria da do y. Mas nada, aqui vai dar a mesma coisa, né? Porque o primeiro x é 0, então eu vou ficar com 0 quadrado vezes 3 oitavos, mais o outro é 1 quadrado vezes 3 oitavos, mais 2 quadrado vezes 3 oitavos, mais 3 quadrado vezes 1 oitavo. Tá?
E se vocês fizerem as contas, vão ver, vai dar a mesma coisa. Aqui vai dar 24 oitavos, né? Aqui é 3. Então, os dois métodos são equivalentes. Nesse caso, não era tão terrivelmente difícil obter a probabilidade do y, a função massa do y, no caso, para usar. Mas às vezes é complicado fazer essa conversão, né, se for uma função muito complicada. Né? Nesse caso, não era nada muito complicado, dava para fazer, mas é importante mostrar para vocês como a gente tem caminhos diferentes para fazer essas coisas. Né? É sempre bom ter essas ferramentas, né? saber que a gente pode usá-las. Né? Então, para concluir, né, aqui o exercício, né, eu estava calculando a variância do x, né, vai ser a esperança do x quadrado, que é igual à esperança do y, né? Que é 3, menos a esperança do x, tá aqui, né? Deu 3 quartos, né? Ao quadrado. Então isso aqui é 3 menos 9 sobre 16. Então isso aqui vai dar 39 sobre 16, né? Tá, então se dá para fazer na calculadora para ter um valor mais preciso, né? Então vamos ver, 39 sobre 16, 2.4375, né? 2.4375. Essa é a variância da variável aleatória x. Tá? E a variância é uma quantidade, né, que mede algo que vocês já conhecem, né? Que é justamente o quanto variam os dados, né, em torno das medidas de tendência central também. Né? Por exemplo, se eu tenho uma distribuição de probabilidade, vou botar aqui uma variável contínua. Tá? Então, digamos que essa seja a distribuição aqui. Tá? E esses valores aqui vão de 0 até 1, digamos. E eu tenho uma segunda aqui, né? Outra FDP aqui. Então essa aqui é f do x de uma delas, né? E aqui é uma fy de outra. Né? Vou fazer em vermelho. Assim. Esse aqui também vai de 0 até 1. Qual das duas tem maior variância? Bom, dá pra ver aqui, né? Essa daqui, os dados se concentram mais num... Os dados não, né? Os valores assumidos pelo x, na verdade, né? Se concentram mais, né, numa região, assim, né? Da reta, né? E aqui eles estão mais espalhados, assim, né? Eu encontro com probabilidades mais espalhadas os valores do y aqui. Né? Então, né? Aqui eu poderia dizer que, só de olhar para a dispersão dos gráficos das FDPs, né? Que a variância dessa variável y, mesmo assim, sem saber mais nada sobre ela, só olhando para o gráfico, com certeza é maior, né? Deixa eu botar o maior em branco. Com certeza é maior do que a variância dessa x aqui. Certo? Então é uma medida de dispersão, tá? Das nossas variáveis aleatórias.